A paz do Senhor, meus amados irmãos, a paz do Senhor, você professor da Escola Bíblica Dominical, a maior faculdade do mundo é a nossa Escola Bíblica Dominical. Você aluno, você pai, você amante da EBD, que está sempre conosco, nos acompanhando e junto conosco aprendendo das coisas de Deus. Hoje, lição de número 8, será uma bênção, Deus falará ao nosso coração e estamos felizes em estar acompanhado das professoras, a professora Rosimar, a professora Milka, a quem já quero saudá-las com a paz do Senhor, para juntos nós iniciarmos mais um podcast. A paz do Senhor, irmão Rosimar. A paz do Senhor, irmão Felipe, a paz do Senhor, irmão Milka. É um prazer estarmos aqui, professor, para conversarmos mais sobre a lição. Que lição maravilhosa, que vem de ensinamento para os nossos alunos. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmã Milka. A paz do Senhor, irmão Felipe, a paz do Senhor, irmã Rosimar. Já aproveito para agradecer o convite de estar gravando com vocês essa lição. É sempre um prazer estar contribuindo. E a você, professor, papai, mamãe, aluno, que pode estar nos vendo nessa gravação, que Deus fale no seu coração e que você venha ter Davi como um exemplo para a sua vida, nos momentos de dificuldade. E a gente vai conversar um pouquinho sobre eles. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Glória a Deus. Então, vamos lá. Lição 8. A lição 8 tem como título Davi, o pastor de ovelhas que se tornou rei. Olha só que coisa maravilhosa. E a mensagem bíblica, ela fica em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos, e o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele, e Samuel voltou para Ramá. Olha que estágio maravilhoso. Como é que alguém pode sair do pastoreio de ovelhas para se tornar rei? Aparentemente, parece que não é um estágio para a monarquia, não é um estágio para o cetro, para o trono, mas Deus tem seus caminhos. Davi não sabia, mas Deus, cuidando de ovelhas, no pastoreio, no aprisco, no guardar, no proteger aquele rebanho, no serviço para seu pai, Deus estava treinando Davi e projetando Davi para algo muito grande. Então, eu quero lhe dizer uma palavra, você que está nos assistindo, você professor, para transmitir também aos seus alunos, para você também. Nunca despreze os serviços do pai, porque por mais que pareça que não são relevantes, todo o serviço para o pai ele é relevante, porque cada serviço é um treinamento de Deus, é Deus nos aperfeiçoando e nos fazendo crescer. Davi foi o segundo rei de Israel, um rei a qual Deus chamou para um grande reinado. Nós sabemos, nós vamos falar acerca da história deste homem, seus primeiros passos, a sua trajetória, os momentos difíceis, que parece que a vida de um rei não tem momentos difíceis, mas Davi ele teve momentos difíceis, e olha lá se Davi não teve momentos mais difíceis como rei do que antes de chegar ao trono. Então, nós vamos falar um pouco sobre a trajetória deste homem que Deus vai ungir. A Bíblia diz lá em Salmo que o próprio Deus dá testemunho disso, e Deus diz, achei a Davi. Então, irmã Milka, foi Deus quem achou a Davi, foi Deus quem foi lá onde estava aquele moço, no campo, treinando, e vai mandar o profeta ir lá. Inclusive, o profeta teve uma hora, quase ali o profeta sai da direção de Deus, mas Deus intervém, porque Deus nunca foge do controle, ele tem o poder, ele é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre as escolhas de todos os reis. É verdade, Felipe. E é interessante que você fala, né? De Davi ali no campo, no pasto, com suas ovelhas. E a lição ela vai trazer Davi nessa perspectiva, logo no primeiro tópico, de Davi, aquele que é o filho de Jessé, o filho mais novo, que pastoreia as ovelhas, mas vai continuar na lição falando como ele cresce e como Deus usa Davi. E que esse tempo que ele passou no pastoreio, como foi importante. Então, vamos relembrar um pouquinho a história de Davi. Davi é o filho mais novo de Jessé. Ele era responsável por pastorear as ovelhas, um trabalho que não era comum dar-se aos filhos principais, aos filhos importantes. E Davi, por ser o mais novo, ele quem ficou com essa função, né? Os mais velhos iam para a guerra, como a gente vai ver em 1 Reis, capítulo 17. E chega um dado momento
que Deus decide que chegou a hora de escolher um novo rei. Saul, que foi o primeiro rei dado a Israel, porque o povo pediu para se ter um rei, disseram que, em outras palavras, que não queriam estar no comando simplesmente de Deus, queriam ter um rei. Meio que assim, em outras palavras, todo mundo tem um rei porque a gente não tem, né? Queriam ser igual a todo mundo. A gente está gravando essa lição véspera de Dia das Mães e tem uma frase que toda mãe diz: você não é todo mundo. E realmente, nós não somos todo mundo. Israel não era todo mundo. Mas Deus, ele decide aceitar. Dizer, tá bom, vocês querem, vou lhe dar um rei, não Saul. Só que Saul, com o passar do tempo, ele vai se desvirtuar dos caminhos do Senhor, do propósito que Deus tinha para ele. Então, chega a hora de Deus intervir e colocar alguém que vai agradar ao Senhor e vai levar o povo a caminhar nos propósitos que Deus tinha para o povo. E aí entra Davi. Deus vai chamar Samuel, manda ir para a casa de Jessé, e Samuel não sabia qual dos filhos ia ser o rei. Então Samuel obedece, vai até a casa de Jessé, fala com Jessé, chama os seus filhos, se encanta pelos filhos mais velhos, vê a formosura, vê a força, enche-se os olhos. Mas Deus chega e diz, não, porque eu não vejo como os olhos. Eu não vejo como você, o homem, vê. Eu vejo o que está dentro, o coração. Deus queria alguém que fosse assumir o trono, mas alguém que fosse não só um líder, um guerreiro, mas alguém que fosse agradar a ele, para que Israel fosse caminhar nos propósitos segundo a vontade de Deus. Porque a nossa vida deve ser regida pela vontade do Senhor. E a gente pode trazer isso para o nosso aluno. Mais do que um guerreiro, mais do que um líder político, econômico, Deus queria alguém que fosse um líder espiritual, que fosse levar o povo a seguir os caminhos do Senhor, que fosse um exemplo para o povo. E para a nossa vida, a gente tira também uma lição. Nós devemos ser um exemplo para aqueles que nos veem, para aqueles que estão conosco. E aí, Samuel vai, acabou-se os filhos, cadê os filhos? Passou todo mundo, e Deus não disse nada de quem era, só disse que quem eu queria não era, cadê? Aí lembram-se de Davi, chamam Davi era o mais novo e é ungido. E vai se passar-se um tempo. Passa-se um tempo depois da unção e a gente pode conversar um pouquinho com o nosso aluno, nossa aula, nesse tópico, de que Deus, ele nos chama para servir a ele. Muitas vezes Deus vocaciona para um trabalho específico, faz uma promessa, dá um chamado específico, ainda jovem, criança, adolescente, e fica, cadê? Cadê? Que não chega. E a gente pode conversar com o nosso aluno justamente sobre isso, que Deus chama, mas Deus só vai colocar naquele lugar, naquela função, no tempo certo. Há um tempo para isso. E essa lição a gente pode ler assim, nossa, tá tão superficial, mas é porque nós, professores, devemos chegar com esses pontos, com essa abordagem, com essa fala, e conversar com ele que, olha, vai chegar. E até lá você vai se preparar. O tempo do pastoreio foi importante. Davi não era como seus irmãos que foi para o exército, mas ele tinha habilidades. Ele matou o urso, ele matou o leão. E, inclusive, no subtópico seguinte, a gente vai ver sobre isso. Porque Davi vai ser ungido, mas não vai ser logo rei. Ele vai passar por esse processo e continuar de servir, de obedecer ao seu pai. E que Deus, e inclusive o pai vai mandar, né? Vai lá, vai para a guerra, que tendo guerra agora, vai ver como seus irmãos estão, não vão de mãos vazias, não vai de mãos vazias, está lá em Salmos não, perdão, 1 Samuel 17. Leva comida, leva leite, leva queijo, leva tudo e traga-me notícias. E quando chegar lá, quer que Davi vê? Golias. Os filisteus tentando contra o povo de Deus e, mais importante, tentando contra Deus. E aí Davi, ele temia ao Senhor, amava ao Senhor, e ele não concordou com aquilo. Enquanto o povo estava com medo, enquanto Saul estava com medo, como a lição traz, Saul ficou com medo, o exército ficou com medo, todo ficou com medo, Davi olhou para aquilo e disse, ei, quem é este incircunciso? Quem é esse que ousa falar contra Deus, contra o meu Deus, contra o Criador de todas as coisas? E ele se move aquilo e aceita a proposta, que é como a gente já conhece, né? Os filisteus fizeram uma proposta. Lutam um filisteu, que era Golias, um gigante forte, conhecido por não perder guerras, contra um
um dos soldados de Israel, qualquer um da escolha de Israel, e quem ganhasse, ganhou, e quem perdeu ia ser escravo. E se confiavam os filisteus em quê? Na força de Golias. Quem era Golias e quem era Israel, aparentemente. Mas Davi, movido pelo temor do Senhor, e tendo sido preparado por Deus lá no campo, com os ursos, com leões, guardando as ovelhas do seu pai, ele vai enfrentar aquela batalha e o nome do Senhor vai ser glorificado. E é a segunda mensagem que a gente traz para o nosso aluno. Dizer para o nosso aluno para ele não desprezar o tempo de preparo. Porque é nesse tempo de preparo, de anonimato, que ninguém sabe do chamado, que você está ali estudando a Bíblia, está orando, fazendo as coisas em casa, estudando, é que Deus prepara, Deus manda situações que vão lhe fazer crescer. E aí, quando chegar o tempo certo, Deus vai pegar aquela pessoa que ele tinha chamado e para usar. Mas ele foi preparado. Às vezes a gente vê assim, quem é fulaninho? Nunca vi fulaninho pregando, nunca vi fulaninho fazendo isso. Ele tem capacidade para aquilo, mas ninguém vê o tempo que passou, a adolescência, a juventude em que Deus foi preparando eles nos dias a dias. Então, eu vejo essa lição com esses pontos a serem abordados para o nosso aluno, e aí passam para a irmã Rosimar, para o irmão Felipe, complementar, fazer algum comentário. Eu já falei bastante, mas se deixar, eu me empolgo, falo muito sobre esse tema. Benção, irmã Milka. Não, eu tava aqui ouvindo, né, seu aprofundamento dentro do tópico primeiro, e é isso, a vida de Davi como um todo, ela tem um propósito muito grande, e a gente vê que Davi, a priori, no início da sua caminhada, ele sempre foi muito menosprezado, né? Foi muito desprezado pelos seus irmãos e menosprezado no sentido de alguém olhar e não ver tanta projeção em Davi, porque Davi justamente ele não tinha a estrutura física dos seus irmãos, né? É por isso que Samuel também, e assim, não pode condenar o profeta na verdade ele a priori ele vai cometer um erro de achar que seria, por exemplo, Eliabe, Abinadab, Samar ou outro, porque a experiência que ele tem, o único rei que Israel tem é Saul. E aí, quando Deus concede a Saul, provê Saul como rei, Deus provê a Saul como rei dentro da perspectiva da visão de Israel, que queria um rei como as nações vizinhas. E as nações vizinhas, elas tinham por costume ter justamente reis que tenham esse estereotipo realmente de ser um rei que tinha estrutura, um rei que sabia ir à guerra, um rei que sabia lutar. E Saul ele tem tudo isso. Saul ele é alto, Saul ele é forte, Saul ele tem boa aparência. Então, quando o profeta chega na casa de Jessé, se escolheu, se Deus proveu Saul, Deus proveu certamente Eliabe, não, Samar, não, Abinadab, não. E vai passando, né? E Deus então vai dizer, não, eu não vejo como vê o homem vê o coração, o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. Deus provê a Davi. E aí, professor, você pode até transmitir isso para o seu aluno, que para Deus o que importa não é o físico, não é a estrutura, não é as nossas condições. O que importa é a vontade de Deus, e ele encontrar em nós um coração sincero, como encontrou em Davi, alguém que tinha um coração sincero, um coração arrependido, uma vida totalmente submissa à vontade de Deus, porque o que faz a diferença para Deus não é o que nós mostramos ser no exterior, é o que ele justamente vê por dentro. Então, Davi ele sempre foi muito menos desprezado pelos seus irmãos, e Deus provê a Davi, não era por aquilo que alguém enxergava no seu exterior, era por aquilo que Deus enxergava por dentro. E aí, para concluir aqui só a minha corroboração, mais uma vez, você vê que Davi não só nós podemos destacar ou apontar esse desprezo, no sentido de ele pegar o trabalho que os seus irmãos não queriam pegar, que era o pastoreio. Ele não está junto da casa quando eles vão sentar à mesa com o profeta Samuel, é Samuel que intervém. Ele vai deixar comida, serviço do filho mais novo, ou então de um servo, para os seus irmãos. E quando Davi se coloca à disposição para lutar, vão rir de Davi. Nem o próprio Saul vai rir. Então, quando Saul acredita em Davi, no sentido de Davi está falando sério. Eu vou dar minha armadura para ele. Davi não quer a armadura de Saul, porque Deus não precisa da armadura de Saul. Deus não precisa da estrutura de Saul ou do físico dos irmãos de Davi.
Deus precisa de alguém que esteja disposto, disponível a poder cumprir o propósito que ele quer cumprir através de nós. Então, querido professor, transmite essa mensagem ao seu aluno, transmite essa mensagem na sua sala de aula, que Deus quer usar os alunos, os seus alunos, Deus quer usar os nossos adolescentes dentro do propósito que ele tem. Porque o propósito que Deus tem para ser estabelecido e para ser efetuado não é o que o adolescente tem, não é o que eu tenho, mas é o que Deus tem para mim. Então, eu não vou vencer com as minhas, com os meus recursos, eu vou vencer com o recurso de Deus através da minha vida. É isso mesmo, Felipe. E nós observamos aí que uma das coisas que eu achei interessante na voz da irmã Milka é que Davi, diante daquele Golias, né, ele declarou sua fé antes mesmo da batalha começar. É um exemplo de fé, né? Nós vemos aí que Deus escolheu Davi porque Deus, ele não olha como homem, né? Ele não olha a parte física, Deus olha o homem no todo. Então, nós vemos aqui o que significa ser um homem segundo o coração de Deus. Nós vemos que Davi, ele tinha algumas dessas qualidades que fizeram a diferença, né? Ele demonstrava respeito pela autoridade estabelecida por Deus, pois o mesmo, quando teve a oportunidade de matar Saul, né, que era seu inimigo, e estava determinado a matá-lo, não fez. Lá mais na frente, nós vamos ver sobre isso, querido professor. Nós vemos aqui algumas qualidades de Davi. Ele tinha desejo de aprender e se sujeitava à vontade de Deus. Era um verdadeiro adorador, né? Tinha um coração grato, possuía uma fé absoluta em Deus. Era responsável, porque ele estava trabalhando quando aquele homem de Deus chegou. Ele tinha um profundo amor pela lei de Deus. E ele revelava uma coragem, uma valentia, e não tinha medo de enfrentar gigantes e participar em guerras. Olha que coisa linda, as características que nós podemos observar em Davi. E tinha um temor a Deus, e era um homem de integridade. Coisa maravilhosa. Deus fez cada um de um jeito diferente. A gente não é todo mundo não é a gente. Cada um tem a sua própria identidade, tem o seu cabelo, sua cor do olho, tem o seu jeito de ser, sua personalidade. Claro que o nosso caráter deve ser moldado em Deus, temos princípios a seguir, mas os dons, os talentos, as habilidades, os gostos, identificação física, característica física, foram dadas por Deus. E Deus usa dessa forma. E no mundo de hoje, em que a gente tem tantas comparações, tanta pressão para se seguir um exemplo, um padrão, tem que ser aquele padrão. Deus não é assim. Deus fez cada um de um jeito único e Ele quer usar cada um com o seu jeito, com a sua identidade, contanto que busque temer ao Senhor e viver uma vida com Ele como Davi fez. Davi conhecia o Senhor, amava o Senhor, o temia e decidiu por servir a Ele. Tanto que ele não temeu Golias. Ele, tá falando mal contra o meu Deus, eu vou defender a minha fé. E Deus usou Davi como ele era. A questão da funda, até a proposição traz, que não era um brinquedo, era uma arma de guerra que Davi sabia utilizar e utilizou bem. Deus usou Davi com suas habilidades, com o que ele tinha para o seu propósito. E Deus quer o nosso aluno assim, que a gente venha trabalhar isso com ele, no meio de tantas pressões para ser alguém como todos os outros. Deus quer usar cada um com sua característica, na sua individualidade, no seu propósito. O chamado do aluno A não é igual ao chamado do aluno B, que não é igual ao do C. Se o C tentar ser igual ao A, não vai dar certo para esse aluno C. Se o B tentar ser igual ao C, não vai dar certo para o B. Cada um com o seu chamado, cada um com o seu propósito, cada um com a sua vida. Deus vai usar cada um na sua individualidade. Não era para Abinadab ser rei, não era para Samar ser rei, era para Davi ser o rei. Deus chamou para isso. Era para Abinadab ser guerreiro, era para Samar ser guerreiro. Deus vai trabalhar com cada um com a sua habilidade, com a sua individualidade.
se a gente É buscar o verdade. Senhor, se a gente servir ao Senhor, Deus usará os nossos alunos grandemente. Que a gente venha ser esse canal para o nosso aluno e fazê-lo entender, compreender, sensibilizá-lo de que Deus fez cada um do seu jeitinho para a glória dele e ele quer usar para a glória dele. Então, Glória a finaliza Deus. aqui esse tópico. Que bênção, maravilha. Então, assim nós encerramos o tópico 2, o tópico primeiro, na verdade, o tópico 2 a gente vai iniciar agora. Inclusive, na lição, a gente tem um auxílio pedagógico que você, professor, de repente pode levar de alguma forma, seja em imagens, seja em objetos criados, confeccionados por você, enfim, de alguma forma criativa, você levar para demonstrar esse subtópico segundo do tópico primeiro, para demonstrar para o seu aluno mais ou menos quais eram as ferramentas, né, que eram utilizadas, inclusive, naquele tempo de batalha, para tentar evidenciar aí quais eram as ferramentas que Davi usou, quais eram as ferramentas que Golias estava usando. Então, eu acho que realmente para o adolescente vai ser bem interessante ter essas ilustrações em imagens, né? Seja em cartolina, seja em desenho, seja na lousa, seja em data show, mas de alguma forma, se você puder, vai contribuir com certeza muito para a sua aula. Tópico 2, Davi como servo na corte. Eu gosto muito desse termo servo, porque quando a gente fala do Davi do tópico 2, Davi do tópico 2 não é o Davi do tópico 1, não. Em que sentido, irmão Felipe? No tópico 1, Davi ele está sendo ungido. No tópico 2, Davi já está ungido. Já foi derramado sobre a cabeça de Davi o óleo da unção. E, meus irmãos, quando eu vejo o Davi do tópico 2, isso me alegra. Porque você percebe que no tópico 1, Davi está servindo, pastoreando ovelhas. Aí vem o tópico 2, aí você vai dizer assim, não, mas Davi já foi ungido, ele vai direto para o trono, ele vai pegar o cetro, né? Ele vai ser um dos maiorais. E aí o tópico 2 inicia, professor, com esse termo, Davi como servo, na condição de servo. Então, mesmo ungido, Davi continuou servo. Porque, escute isso, a unção, ela não anula o processo. Então, Davi, ele foi ungido, mas ele está dentro do processo. Deus está preparando Davi para aquilo que ele tem projetado para Davi, que é um reinado. E onde é que ele está? Na corte. Uma outra coisa interessante é que Davi sabe que vai substituir a Saul. Davi sabe que ele é o próximo rei. Mesmo com esta informação e com a unção, Davi ele não vai querer atrapalhar o reinado de Saul. Pelo contrário, ele vai querer ajudar a Saul tocando a harpa. O Espírito do Senhor era com Davi. Quando os espíritos malignos se manifestavam em Saul, Davi tocava. E Deus, através de Davi, libertava Saul e havia paz. Então, olha que coisa maravilhosa para você transmitir ao seu aluno. Esse princípio é o princípio da submissão ao tempo. É o princípio da confiança, da dependência de Deus em saber que eu não preciso passar os processos, atrapalhar ninguém. O nosso aluno ele precisa entender que Deus tem algo grande para fazer na minha vida? Tem, mas é no tempo de Deus. Enquanto o tempo de Deus não chega, de Deus cumprir na sua totalidade, o que é que eu preciso fazer? Servir, continuar servindo. Então, Davi, ele vai continuar servindo. E eu digo uma coisa para vocês, queridos professores, Osimar e Milka. O que eu acho interessante é que quando Samuel ele unge a Davi, nós lemos aqui, o Espírito de Deus vai se apropriar de Davi e vai estar com ele todos os dias. Dessa mesma forma foi com Saul. Quando Samuel vai ungir Saul, o Espírito de Deus também se apodera de Saul, ao ponto de que Saul, inclusive, vai até profetizar, cheio do Espírito Santo. Então, percebamos que Davi ele está começando tão bem como Saul. Só que o que importa não é como nós começamos, porque não é só começar bem. O que importa é nós permanecermos
na presença de Deus. Então, o aluno, o nosso aluno, nosso adolescente, por mais que ele tenha uma idade que não é a nossa, mas ele precisa ter esse entendimento. Ele precisa ter esse entendimento de maturidade. E qual é o entendimento, irmão Felipe? Um entendimento que precisamos ser constantes na obra do Senhor e precisamos permanecer na presença do Senhor, para que não acabemos como Saul, que até começou bem e cheio, mas terminou mal e vazio. E até o próprio serviço que esse aluno pode fazer nesse tempo, ele pode achar que tem que servir com algo grande, mas é com algo pequeno. É quando ele traz o copinho d'água para o professor da ABD, glória a Deus, para aquele aluno que traz. É quando ele está servindo ao seu irmão, quando chega um não crente, um visitante, e ele cumprimenta, diz um seja bem-vindo. Esse serviço que ele faz é importante. Quando a gente fala de serviço, às vezes o aluno, principalmente o adolescente, imagina um serviço na casa de Deus como sendo algo grandioso. Tem que ser algo grande que adultos quem fazem. Mas tem coisas pequenas que ele vai estar lá para servir e é necessário esse tempo. Davi teve humildade para reconhecer que ainda não tinha chegado o tempo dele e até lá ele ia passar por aquele processo, né? Que o nosso aluno também venha compreender essa parte. É isso mesmo, Milka. Nós vemos aqui que o adolescente ele tenha sempre força, coragem e fé, né? Para vencermos os gigantes, né? Nós sabemos que Davi, eles chamaram, pois viram que o Senhor era com Davi. Né? Então, todo dia o adolescente tem que enfrentar gigantes que surgem em suas vidas. Nós estamos falando sobre gigantes, sobre Davi, e vemos aqui que um problema familiar pode ser um gigante, problema financeiro, uma luta intensa. É importante, professor, passarmos para o nosso aluno sobre isto, né? Que ainda que esses gigantes se evoluem, né? Eles podem ser vencidos. E nós vemos aqui que com a história de Davi descrito como o menor dos seus irmãos, né? Ele era franzino, e que, no entanto, a Bíblia relata que, como jovem, Davi ele era vitorioso. Então, Davi venceu um gigante a quem todos temiam, um gigante filisteu que vivia gritando que não havia homem em Israel que pudesse vencê-lo. E Deus possibilitou esta oportunidade daquele gigante ser destruído. E nós vemos que os gigantes da vida nós vencemos com o nosso Deus. Glória a Deus, irmã Rosimar. E é literalmente isso é verdade. Se a gente olha para o adolescente, adolescente não tem luta, não, né? Não tem dificuldade, não passa por isso. E não é bem assim, não, né? Os adolescentes ele tem muitos conflitos, né? Eles têm muitas provações, há muitas dificuldades, e é como a irmã Rosimar falou, né? Nós precisamos liberar para eles essa palavra que eles vão vencer esses gigantes pelo poder do Senhor. O que eu acho interessante também, caras professoras, né, até para nós fecharmos assim esse tópico 2, é que Davi, ele era interessante que a forma de Deus trabalhar para libertar Saul era no tocar da harpa. Então, Davi, ele tocava e Deus libertava. Só que nós precisamos entender que a unção não estava sobre o instrumento. Não era a harpa. Por que não era a harpa? E eu digo para vocês que não era. Porque houve outras tentativas para que houvesse uma libertação sobre Saul. E não conseguiram. Trouxeram também outros homens para tentar introduzir outros homens na Câmara do Rei para tentar acalmar o rei. E não conseguiram. Então, a unção não está no instrumento. A unção está sobre Davi. Samuel ungiu Davi, Deus desceu com a sua unção sobre Davi, né? Porque, na verdade, o ato de Samuel deitar o azeite é algo simbólico. O próprio Deus disse, ungi a Davi, meu servo. Então, assim, é Deus quem unge a Davi. Deus assim, achei a Davi e ungi com meu santo óleo. Então, ali é um ato simbólico, mas nesse ato simbólico, Deus está se apoderando de Davi. Então, a unção não está sobre a harpa. A unção está sobre Davi. O que é que eu quero dizer com isso, caro professor? É que nós precisamos transmitir uma palavra para o adolescente que a unção não está sobre o instrumento, a unção está sobre nós. Então, quando a unção está na minha vida e eu faço algo para Deus através desse serviço, o nome do Senhor é glorificado.
É por isso que já foi dito aqui, meu amigo que falou. Não importa o serviço, a gente acha que é um serviço pequeno. Só que entenda que a glória não está no serviço, a unção não está no serviço. A unção está sobre você e através desse serviço, por menor que seja para você, para Deus ele é muito importante. E através desse serviço, Deus está glorificando o nome dele. Então, nós precisamos transmitir para o aluno que nunca a unção não está em coisas, não está em objeto. A unção está sobre vidas, está sobre a nossa vida, está sobre a vida do adolescente. E quando esse adolescente faz algo para Deus, através desse serviço, o nome do Senhor ele é glorificado. Meus queridos amados irmãos, nós encerramos assim o tópico 2 e nós vamos já adentrar o tópico 3. A lição hoje está uma bênção, falando sobre Davi, sobre este servo fiel, sobre esse pastor de ovelhas que tornou-se rei, ou melhor, Deus o fez ser rei. Então, o tópico 3 ele vem com algo, com uma dramaticidade sobre a história deste moço, a história desse homem, de perseguido a coroado. Eu falei logo no início que Davi ele teve muitas provações. E uma dessas provações se dará ao ponto de quando que Davi, né, querida professora Rosimar, Deus unge a Davi, Davi já começa a enfrentar algumas dificuldades. Bastou Samuel ungir, Deus se apoderar, que viu as dificuldades. Só que Davi foi vencendo, na unção do Senhor, Davi foi vencendo. Então, Davi venceu o desprezo, Davi venceu o gigante, Davi venceu a resistência com o rei. Davi, ele foi vencendo, ao ponto de que começa a fama de Davi, ela se espalhar, e já há uma glória sobre a vida de Davi, porque já estão dizendo que Davi é grande, que Davi mata muitos, que Davi é maior guerreiro do que Saul. Mas o que eu acho interessante, querida professora Rosimar, é que Davi ele foi perseguido. Ele foi perseguido, Saul tentou matar a Davi, mas quando nós olhamos principalmente as entrelinhas da história deste homem, nós vemos um homem, nós vemos um moço que nunca temeu a perseguição, porque estava debaixo de uma promessa. Então, nós sabemos aqui, queridos, que Davi, ele começou a conviver com Saul, né? E toda a sua corte. Nós vemos aqui a bondade de Deus. Então, nós recebemos Davi, neste momento, ele recebeu algumas das responsabilidades diante do rei, né? Então, Saul, sempre, ele solicitava a Davi que fizesse diversas coisas, e Davi, ele fazia com muita habilidade. Então, nós vemos aqui que o jovem, ele foi promovido a um elevado posto no exército. Por quê? Porque Davi teve muito sucesso em suas missões e a sua fama cresceu no meio do povo. Então, nós vemos aqui que o sucesso de Davi encheu Saul de inveja. Nós sabemos aqui, queridos, que a inveja ela gera uma série de emoções negativas, que eu coloco até como uma dica pedagógica para o professor, né? Está passando essa informação para o seu aluno sobre a questão da inveja, né? Porque a inveja, como eu frisei aqui, ela gera série de emoções negativas, baixa autoestima, ódio, suspeita de medo, culpa. Então, a inveja, ela significa um descontentamento ou desejo profundo por aquilo que pertence a outros. Então, a inveja na Bíblia é classificada como uma das obras da carne. Então, nós vemos aqui, professor, que os textos bíblicos não deixam dúvida de que a inveja é um perigoso pecado, né, de ordem social. E a inveja jamais deve ser tolerada na igreja. Então, nós vemos aqui no livro de Timóteo, vai falar sobre que porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Então, nós vemos aqui que Saul, ele certamente tinha medo de Davi, né? Como o capítulo menciona várias vezes, medo de quê? Ele teria medo até mesmo de Davi ocupar o seu lugar, né? Então, nós sabemos aqui que Saul, ele não tinha apenas medo de Davi, mas sim porque o Senhor estava com ele. Porque o medo que Davi tinha, porque o Senhor estava ali dirigindo a Davi. Então, nós vemos que esse ressentimento chegou a ponto de Saul tentar matá-lo. Porque nós sabemos que a inveja é um sentimento terrível,
né? Então, Davi teve a ajuda de seu amigo Jônatas, filho de Saul. Então, nós vemos aqui, amados, no livro de 1 Samuel, nós acompanhando que Saul, ele falou ao seu filho Jônatas e a todos os seus conselheiros sobre a intenção de matar Davi. Olha onde chegou a inveja, né? Então, Jônatas, porém, gostava muito de Davi. Então, ele alertou a seu pai, né, que estava procurando uma oportunidade para matá-lo. Então, ele falou das coisas boas que Davi havia feito, porque ele sabia daquele desejo de Saul, mas naquele momento ele falou para o seu pai aquilo que Davi fazia, e o que Davi fazia era só coisas boas. E por que querer matá-lo, se ele só fazia coisas boas, né? Então, nós vemos aqui que o Senhor ele trouxe grande vitória para todo Israel, porque nós vemos aqui que Deus, lá no finalzinho, vocês vão ver, queridos, que chegou a sentença para Saul, porque nós sabemos que naquele momento que Jonathan, ele ficou sabendo que o seu pai Saul queria matar Davi, né, nós vemos ali o quanto Davi ele foi protegido, né, de uma forma que ele foi orientado, né, e ele saiu como fugitivo, né? Glória a Deus. É verdade, irmã Rosimar. Eu estava ouvindo a irmã Rosimar falando aqui sobre a inveja. Realmente, a inveja é algo que precisa ser trabalhado no coração dos nossos alunos, porque é um sentimento muito fácil de aflorar na idade da adolescência. Então, os nossos alunos precisam entender que há uma promessa de Deus sobre a sua vida, mas Deus também trabalha na vida de outros e a forma que Deus trabalha é diferente. Então, se Deus usa um de uma forma, usa de um jeito, outro de outro jeito, já foi daqui até pela irmã Milka, né? Nós somos diferentes uns dos outros, Deus nos usa de forma diferente. A sua graça ela é multiforme. Então, os nossos alunos eles precisam entender e compreender essa verdade, né? Durante o processo, Saul tem inveja e é uma inveja tão forte, tão enraizada no coração de Saul que Saul quer matar Davi. Você vê a tamanha que se enraizou, a tamanho processo que chegou essa inveja que se enraizou no coração ao ponto de Saul querer matar. E em contrapartida, oposto a isso, nós vemos Davi, um homem com um coração blindado perante o Senhor, que mesmo a unção estando sobre a sua vida, mesmo ele sabendo que seria o próximo rei, mesmo ele sabendo que Saul queria lhe matar, ele teve a oportunidade de matar a Saul e ele não usou. Não foi. Desembanhar a espada para matar a Saul. Porque Davi temia ao Senhor. Davi temia ao Senhor. Então, essa questão da inveja realmente é um ponto-chave também do tópico 3 para ser tratado no coração dos nossos adolescentes, para que nós venhamos repreender esse sentimento e blindar o nosso coração da inveja uns para com os outros. Porque Deus, ele nos levanta com propósitos distintos, diferentes, e glória a Deus por Deus nos levantar e que possamos servir dentro do propósito que Deus quer que nós o sirvamos. Então, é uma bênção a irmã Rosmar trazer e abordar esse ponto aí também da questão da inveja. E o outro ponto que a irmã Rosmar trouxe, que só para corroborar, para encerrar a minha participação nesse tópico 3, é sobre Jônatas. E aí, em contrapartida, a gente vê alguém que é um amigo que Deus levantou na vida de Davi, porque no processo do reinado, Deus levanta pessoas e amigos verdadeiros para estar ao nosso lado. E aí nós precisamos falar sobre isso. Jônatas e Davi, amigos, onde Deus vai fortalecer esse elo de amizade. E aí transmite também o coração do nosso aluno, que em meio a tempo de provação, Deus sempre levantará amigos, né? Talvez o termo amigo para eles é muito como colegas, né? Coleguinha, tal, mas Deus levantará, que nós possamos transmitir isso ao coração dos nossos adolescentes. Deus levantará amigos verdadeiros para estar sempre ao lado dos nossos alunos, dos nossos adolescentes, para os ajudar a estarem firmes no propósito que Deus quer que eles estejam, para que eles possam chegar onde Deus já determinou. E é interessante a gente frisar para o nosso aluno em relação à amizade. Davi soube filtrar a amizade. Jônatas era filho de Saul.
filho daquele que tinha inveja, que queria É. matá-lo, mas Jonatas não era Saul. Jonatas era filho, mas não era Saul. Existiam aqueles que seriam leais a Saul e iriam querer matá-lo, e existiam aqueles que iriam ver que aquilo que Saul estava querendo não era correto. E Davi não deixou-se enganar. Ele temia o Senhor, e esse temor ao Senhor o leva a escolher boas amizades. Escolheu Jonatas como amigo, uma boa amizade, uma amizade de irmãos. E o nosso aluno, ele precisa também ter essa sensibilidade que vem através do Espírito Santo, escolher boas amizades. Amizades que sejam como Jonatas, que vão estar com ele ajudando. Veja que Jonatas era filho de Saul, Saul era sogro de Davi, e Saul queria matar Davi. Jonatas poderia dizer: eu vou selhar meu pai que é rei e é meu pai. Mas ele sabia que aquilo que o pai dele queria fazer não estava certo. E ele era amigo de Davi. E aí vai dar o escape a Davi. Boas amizades nos levam ao escape, mas más amizades podem nos levar a caminhos maus. E filtrar essa amizade na adolescência vai ser muito importante. Então, trazer essa questão de Davi e Jonatas vai ser muito bom para o nosso aluno, para ele compreender boas amizades, que o Senhor quem direciona, que o Senhor cuida e cuida através de amigos, mas bons amigos. Isso mesmo, Amilca. Nós observamos aqui que ele pode, no caso Saul, né, ter sentido medo de perder sua posição, né, ou medo de que Davi se tornasse o herói absoluto de Israel. Então, nós vemos aqui que a posição, ou seja, a lealdade, né, de Jonathan, mostra a importância, né, da lealdade, da amizade, que sempre tem pessoas que vêm nos defender. Então, nós vemos assim, o que é certo, o que é errado, né? Então, nós vemos aqui o quão foi, vou dizer assim, o tanto maldado Davi, né, naquela posição, e nós vemos aqui a atitude de Saul, né, de querer matá-lo. Mas nós vemos aqui que o fim de Saul não foi tão bom assim, né? Que ele entrou em batalha com os filisteus e para não morrer na mão dos filisteus, ele tirou sua própria vida. Olha só, né? Morreram também os 3 filhos de Saul, né? Nós vemos aqui que a partir desse momento Davi assumiu o reinado, tornando-se o segundo rei da nação. Nós vemos até onde chega, queridos, a questão da inveja, né? De querer morrer para não ser morto na mão dos filisteus. Nós vemos aqui a gravidade de onde chega o desejo de uma posição, não é? Mas aquela promessa de Davi, que tinha lá no início, foi cumprida neste momento, que Davi ele não precisou colocar as mãos, nem sujar as mãos com Saul, pois Saul sim preparou aquele cenário para ele. Maravilha, que bênção, né? O tópico 3, falando de perseguido a coroado, né? Vendo aí a trajetória de Davi, esse momento de perseguição. Davi, ele não se encheu de inveja. Davi, o sucesso de Davi encheu sim o coração de Saul de inveja, mas em todo tempo Davi permaneceu fiel ao Senhor, fiel ao seu amigo Jonathan, e o Senhor foi com Davi. A conclusão, inclusive, evidencia tudo isso, porque a conclusão, caro professor, da lição 8, diz: a história de Davi nos ensina a esperar o tempo de Deus. Todas as promessas de Deus para Davi se cumpriram no tempo de Deus. E aí vem a referência de Eclesiastes capítulo 3:1, que é um tempo determinado para todas as coisas, ou há um propósito para cada tempo. Então, nós precisamos entender, compreender, assim como Davi entendeu, que nós precisamos descansar no tempo de Deus, e Deus ele há de fazer, há de cumprir as suas promessas no tempo dele. Assim chegamos ao final dessa lição 8, falando acerca de Davi, alguém que saiu do pastoreio de ovelha, o pastor de ovelha, e tornou-se rei. E vou dizer, um grande rei na presença do Senhor, um homem que fez muito à vontade de Deus. Um homem perfeito? Não. Um homem que errou em alguns momentos da sua trajetória no seu reinado, mas se arrependeu, voltou-se ao Senhor, e então Deus o
abençoou. Não que possamos ser como Davi, ter um coração arrependido perante o Senhor, ter um coração sincero perante o Senhor, e que você, caro professor, possa transmitir ao coração dos nossos alunos que, assim como Davi, para alguém era pequeno, não era capaz, não tinha as qualificações, Deus o fez chegar ao trono. Você possa transmitir ao coração dos nossos alunos que o Deus que nós servimos é um grande Deus que constrói grandes histórias. Que Deus abençoe sua vida, querido professor, e que lhe dê uma aula inspiradora no domingo, que Deus possa abençoar e seja instrumento de Deus para esta geração. Desde já, quero agradecer a participação mais uma vez, junto à mesa aqui conosco, a irmã Rosimar, a irmã Milka, uma convidada muito especial, e quero dizer, irmã Milka, que as portas estão abertas, sinta-se à vontade, e sempre aqui estamos com as portas abertas para poder recebê-la e junto contribuir. É sempre uma bênção sempre você estar conosco. Então, quero deixar em aberto para as nossas irmãs Rosimar e a irmã Milka Sala também com a paz do Senhor e trazer a sua palavra de saudação final para encerrarmos mais uma vez uma EBD em síntese em podcast tão abençoado. A paz do Senhor, irmã Rosimar. A paz do Senhor, irmão Felipe, irmã Milka, é um prazer estar aqui, viu, com você, irmã Milka. Que Deus abençoe a você, professor, você, aluna, você, pai, mãe, que possa, professor, ter uma aula produtiva. E até o próximo podcast. A paz do Senhor, irmã Milka. A paz do seu irmão Felipe, a paz do seu irmão Rosimar. Muito obrigada pelo convite. Me sinto honrada de estar aqui com vocês. É uma alegria muito grande. E a você, professor, papai, mamãe, aluno, que está vendo esse episódio de podcast, que essa lição fique no coração de vocês, que seja uma bênção, que realmente frutifique, como eu disse no início, que a gente venha lembrar desses pontos nos momentos de dificuldade e que venhamos nos espelhar em Davi, temendo ao Senhor, não temendo aos gigantes e seguindo em frente, defendendo nossa fé, servindo nosso Deus que tanto faz por nós. Glória a Deus. Lembre-se, não importa os gigantes da vida, porque nenhum gigante da vida é tão grande como o grande Deus que está em nossas vidas e que dirige os nossos passos. Que Deus abençoe você. Esse foi mais um EBD em síntese em podcast e até o próximo em nome de Jesus. A paz do Senhor.